Eu quero dizer para você, se você deixou a sua casa, se você deixou o seu lar, para estar aqui nessa noite, se deixou o conforto, é porque Deus te chamou, porque Ele tem uma obra e um milagre para acontecer na sua vida, amém? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: Jesus Cristo ressuscitou. Fala para ele. Agora, peraí, eu acho que o seu irmão não entendeu. Você fala assim, ó. Olha só, eu quero que você fala de novo para ele, você fala assim, gente, assim, ó. Verdadeiramente ressuscitou. Fala para ele. Amém, amados. Convido a todos a pegar a palavra do Senhor, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Versículos do 13 ao 32. Lucas, capítulo 24, capítulo do 13 ao 32. Vou dar uma colherzinha de chá para vocês que estão bonzinho hoje. Na Bíblia Ave Maria tradicional, página 1382. Também me apresentando, eu fazia parte lá do Ministério de Música, até já toquei com as irmãs muitas vezes ali. Eu fazia parte do Ministério de Pregação e do Ministério de Oração por Cura e Libertação também. Deus abençoe. Agora eu chegando aqui, a Tereza fez um convite para mim estar ajudando também na formação. Então o Senhor está chamando, eis-me aqui, e vamos sempre estar seguindo o chamado do Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados, e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estáis falando pelo caminho, e por que estáis triste? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu, caso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não o viram. Jesus disse-lhes: ó gentes sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorreram todos os profetas, explicaram-lhes o que deles se achavam dito em todas as Escrituras.
Aproximaram-se da aldeia onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já se declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e o serviu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se abrasava o coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Convido a todos a sentar. Amado, o Evangelho é longo, mas é um Evangelho que a gente tem que ler ele todo, porque ele tem muitas partes que são muito importantes. A primeira parte que eu quero trabalhar com vocês e falar é sobre a cegueira. Quando ele está caminhando, o que a Bíblia diz essa noite? Ele estava como se fossem os olhos vendados e eles não chegavam a Jesus. Eles estavam cegos. E aí eu quero falar para vocês que existem alguns tipos de cegueira que acontece conosco. A primeira cegueira é a cegueira que eles estavam, que era uma cegueira de dor. Essa cegueira deles, eles não enxergavam que agora era o que estava acontecendo. Quando eles estavam cegos, então eles estavam reclamando, eles estavam murmurando. Muitas vezes em nossa vida, muitas vezes em nossa caminhada, muitas vezes em nossa vida particular, nós temos dores, nós temos enfermidades, nós temos problemas na nossa casa, nós temos problemas no nosso lar. O que acontece? Em vez de nós tentarmos enxergar Jesus Cristo no nosso lar e saber que Ele vai dar conta dessa situação, o que nós fazemos? Começamos a murmurar e reclamar. E aí nós começamos a fazer e os problemas não vão se resolver, porque o próprio Cristo que está do meu lado, esse mesmo Cristo não enxerga mais Ele. Então eles pegaram, então Jesus, eles não chegaram a Jesus, porque eles estavam murmurando, eles estavam falando, mas por quê? Olha o que aconteceu, mataram ele, mas olha, ele era a promessa, ele era quem ia salvar o povo de Israel, ia libertar o nosso povo, porque eles não chegaram a Jesus, porque eles estavam cegos. Por isso eu quero dizer para vocês, quando vocês tiverem alguma enfermidade, quando vocês tiverem alguma doença, quando vocês tiverem um problema com o seu filho, um problema na sua casa, um problema no seu lar, um problema no seu serviço, é preciso sempre glorificar a Deus. A tudo dá glória. Porque se nesse momento nós damos glória, o que vai acontecer? Nossos olhos nunca vão estar cuidados, nós vamos enxergar Jesus em tudo que nós fazemos, em tudo que nós fazemos. Então é necessário essa glória de Deus acontecer. Aí a segunda cegueira que eu quero dizer para vocês que nos propõe é a cegueira do pecado. Já não pertencia mais a Deus, já pertence à nossa vida o pecado. E olha como que é a cegueira do pecado. Eu vou citar aqui o testemunho do meu pai. Meu pai, quando veio do interior para cá, ele trabalhava na biblioteca 6 turnos. Só que quando era madrugada, às 5 da manhã, o que ele fazia? Ele saía às 4 para chegar às 5, ele saía às 6 e ficava jogando cacheta no serviço. Tudo bem, só que não tinha pagamento. Então ficou normal, não tinha. Então o pecado começou a falar: não, o pecadinho, uma mentirinha. Estou jogando aqui com meus amigos, estou me divertindo. Pequena. E a gente não tem dimensão, só que o pecado foi cegando. Quando foi em uma festa de muitas crianças, e minha mãe, uma mulher muito trabalhadeira, estava trabalhando no salão, meu pai foi levar ele e meu irmão, lá ele conheceu uma mulher. Mas ele tinha uma vida que ele de mentira. Ele ia para a Santa Missa todo final de semana, mas ele uma vida dele mentira. O que aconteceu? Minha mãe descobriu que ele estava traindo. Aí quando ele ia sair às 5 horas da manhã para ir trabalhar, ele já não saía mais, saía
para aquele mundo, mas graças a Deus eles fizeram tudo de casal, restauraram o matrimônio, terminaram, o pai morreu e eles terminaram a vida junto. Mas eu quero dizer para você como que o pecado vai nos cegando também. E às vezes é um pecadinho pequeno. Sabe, isso é pecadinho, deixa pra lá. Aí amanhã você vai fazer esse pecadinho de novo. E você não está fazendo um pecadinho, você está fazendo um pecadão, porque você não vai dando dimensão. E você vai fazendo o quê? Você está ficando no céu. E aí a sua cegueira, ela começa a destruir a sua vida pessoal. E não se não bastasse isso também do seu irmão. E aí nós entramos na terceira cegueira. A terceira cegueira é a cegueira do coração. E essa cegueira é muito séria, porque quando o meu coração ele está machucado, eu começo a machucar quem está na minha casa. Eu começo a machucar meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha. Eu vou perceber que eu começo a machucar as pessoas, porque eu estou cego. E meu coração não consegue mais se converter, meu coração não consegue mais transmitir Jesus Cristo. Então, amados, é necessário que em toda a nossa vida nós temos que cuidar dessa cegueira. E se você vê que você está entrando em uma cegueira, você tem que começar a recalcular. Você imagina você está aqui hoje, uma bênção de Deus, cantando, louvando a Deus. Você chega na sua casa cantando e louvando a Deus. Quando você chega na sua casa, seu marido deixou um prato de comida em cima da mesa. Seu filho deixou um monte de sapato no chão, você tropeçou e quase caiu. Você, o que acontece? Fica lá. E aí você começa a chorar. E você vai falando, mas por que isso? Porque eu saio da igreja, e quando eu chego aqui eu preciso, quando eu chego aqui eu preciso, e você começa a falar, e você começa a falar, e você começa a falar, e aí o que vai acontecer? Seu marido, seu filho, começa a ficar achando estranho. Mas por quê? Você sai daqui bem, quando volta do grupo, você volta me xingando. Aí você vai ver que não passa, você tem que casar um quadrozinho, vai na mulher, não sei se é perdão, não é perdão, não vá comigo, você vem para o grupo, você vai para comer ele. Tem que ir lá para eu, não. Você sai daqui bem, volta lá. Não vai lembrar. Você entendeu, gente? A cegueira do coração. A cegueira do coração, ela tanto cega a gente, como cega as pessoas que estão do nosso lado, não impede elas de enxergar a justiça. Mas eles continuam andando, porque Jesus não desiste deles. Jesus, independente da sua cegueira, ele não desistiu de você, ele não desistiu de mim. E ele continuou andando com eles. E Jesus falou: o que aconteceu? Eles começaram a contar, porque aqui Jesus do Nazareno, vocês estão conhecendo, sabe? Mas ele é um homem de poder, é um homem que curava, que libertava, e falando, e partilhando sobre Jesus. Jesus fala assim: mas vocês não entenderam nada, que era preciso Cristo passar. E Jesus começa a explicar a palavra de Deus. E mesmo Jesus falando a palavra de Deus, eles não escutaram Jesus. Então o segundo ponto é escutar Jesus. Escutar a Deus. O primeiro ponto é a nossa cegueira. Olha como que esse evangelho traz para nós o nosso sentido. Primeiro ponto, visão. O segundo ponto é escutar a Deus. Eles não escutaram a voz do Senhor. Eles não conseguiram identificar que só falar essa palavra com aquela profundidade que havia o coração dele. Não era possível um ser humano falar daquele jeito se ele não estivesse no meio do Espírito Santo. Então, Jesus fica bravo, fala: vocês não entenderam nada, que Cristo precisava passar. E aí, gente, muitas vezes em nossa vida, muitas vezes, nós não paramos mais para escutar Deus. O mundo está dando barulho, o mundo está cantando. Um dia, quando Jesus ele falava comigo, coração, que ele foi orar, se retira do seu quarto, estando com o seu joelho e ora. Porque
porque o mundo está maligno. O mundo está tirando a nossa atenção da voz do Senhor. E você sabe que uma coisa está tirando a atenção da voz do Senhor? Você não é, gente. Sabe, hoje a gente usa o lecionário, a gente usa o missal, o evangelho, não é igual a mim, a gente não acompanha. Aí a gente pega o celular. Só que é legal você saber que palavra, só que você precisa tomar cuidado. Porque o ideal é você fazer daí, você bloqueia todas as redes, para você só entrar no seu celular na parte de evangelho. Porque você está vendo o celular lendo na leitura, chega uma notificação. Filho mandou mensagem. O que você vai fazer? O que será que acontece em casa? Abaixa dele, não é nada não. Você só continua sua atenção nas pessoas das orações. As pessoas que estão andando na rua, a gente que dirige carro, nós temos que tomar cuidado. As pessoas parecem zumbi hoje. É zumbi, tá? Eles estão assim com o celular, eles não têm mais nada. Eles estão atravessando rua, eles estão atravessando todo lugar, eles estão passando como zumbi. O celular tirou a voz do Senhor. Em 2011, quando a internet começou a ficar mais acessível, o Padre José Augusto, ele fala assim, um clique, na época, um clique te levará ao céu, ao mesmo tempo que um clique te levará ao inferno. E hoje o celular pode te levar ao céu, pode te levar ao inferno. E você vai escolher o que você vai fazer da sua vida. Mas eu te garanto, se você ficar no seu celular 24 horas por dia, você vai ser igual aqueles discípulos de nós. Mesmo que o Senhor vai estar falando, explicando, você não vai passar. E aí você vai te dando direcionamento. O Senhor está falando para você, olha, faz isso, faz aquilo, não, toma essa direção, faz aquilo outro. E você não vai escutar por quê? Porque você não tem versículo para escutar o Senhor. A gente pega uma linha de querer escutar o Senhor na hora que a gente chega da maneira que a gente quer. A gente pegou essa linha, Senhor, agora eu estou aqui no Santíssimo, eu estou na sua frente, para comigo, Senhor. Deus fala conosco toda hora, em todo momento, em todo segundo. Se você parar para escutar Deus, todo segundo. Eu tenho uma farmácia, né? E dessa farmácia a gente raiza ela para mais 5 tipos de empresas diferentes. E tinha uma dessas raízes sentada na farmácia. Um dia Deus, acordei de manhã, Deus falou assim para mim: o nome dessa raiz, Paulo. Eu olhei para minha esposa e falei: Deus falou isso. E eu comecei a trabalhar nessa direção. E ela hoje, quase uma raiz principal, porque eu estava atento à voz do Senhor. Era um dia de manhã em casa. Poderia ser uma coisa da minha mente, mas era Deus que estava falando. Se eu estivesse nesse momento com o celular, eu não teria escutado Deus. Se eu estivesse nesse momento assistindo uma televisão, eu não estaria escutando Deus. Nós temos que escutar Deus toda hora. Mas para isso nós temos que abrir o nosso ouvido. Mas, mesmo assim, o que aconteceu com a luz? Foi igual a nós. Não escutou Deus. O que faz? O Senhor vai passando. Aí ele foi para a região dele, para a casa dele, o Senhor vai para a região dele e fala: vem. Aí o Senhor fala: olha, é possível que esse povo não vai reconhecer. Pega lá um pão que eu vou partir o pão. O Senhor parte o pão, divide o pão e dá para cada um. Naquele momento, as escamas dos seus olhos caem, os seus ouvidos se abrem e ele vê que é Jesus Cristo. E o que acontece? O Senhor some. Porque o Senhor, ele veio para mostrar: eu estou vivo. O Senhor precisou passar de toda essa caminhada só para dizer uma coisa para ele: eu estou vivo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Jesus está falando para você, eu estou vivo. Fala para ele. Gente, aí
a Eucaristia, ela é um sacramento tão poderoso. Todos os sacramentos são muito importantes, mas a Eucaristia, ela é o próprio Cristo que se deu para nós. Que quando nós comungamos, nós se tornamos parte dele. Está na palavra, João 6. Quando nós comungamos, nós se tornamos parte de Jesus. E aí, amados, eu estava vendo esses dias uma reportagem, e ele é um estudioso americano. Eu estava até em inglês essa reportagem, ele traduziu, né? E aí eu achei interessante o que ele falou. Ele falou assim: você já reparou que nenhum satanista blasfema na igreja evangélica protestante? Quantas igrejas você já ouviu falar? Quantas igrejas você já ouviu falar que um satanista entrou e fez a raça dele? Porque não é a igreja de Deus, não é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Nós, católicos, entendemos e aprendemos que lá na Eucaristia é o próprio Cristo caminho. Por isso que Satanás fica nervoso e entra dentro das igrejas, quer destruir sacrário, quer blasfemar contra a Santa Eucaristia. Eu estava partilhando com o meu irmão esses dias, semana passada ele estava em casa, e ele falou assim: a gente começou a olhar, lá na sala, a gente começou a olhar, tinha uma mãe de santo, e a gente sabia que a mulher era mãe de santo, e ela começou a olhar isso. Aí a coordenadora dos ministros falou do discernimento do Espírito. Falou o quê? Fique de olho. Porque também ela pode ter se convertido. Então, mas fique de olho. E eles ficaram. No final de semana, ok. No final de semana, ok. 3 final de semana, ok. No quarto final de semana, que ela pega a Eucaristia, ela vai comungar, não comungar, ela sai. Nesse mesmo momento, a coroinha viu. E o ministro foi para ela, comunga. Ela falou que não, comunga, está aqui. Pegou, fez ela comungar, ela nunca mais voltou. Por quê? A Eucaristia é o próprio Cristo. E eles querem fazer sacrilégio de Cristo. Eles querem mostrar que é mais poderoso que por isso que eles dizem, e eles querem destruir a igreja católica. Gente, a Eucaristia, se a gente tiver noção do tamanho da Eucaristia, a Eucaristia ela tem o poder de nos perdoar os pecados venais. Tem os pecados mortais, os pecados venais. O mortal é aquele que você tem que confessar, você tem que ir ao mortal, você tem que ir para o padre, dependendo do grau do seu pecado, para o meio de caminho para isso. Eu estava uma vez numa clínica de confissão comunitária. E tinha uma cliente minha, eu trabalhava na KPM, né? Isso era em 2007. E ela depois de mim. Aí ela foi confessar e ela saiu rápido, foi comunitária, né? Fui confessar essa semana para o trabalho. Fui, confessou lá, não conseguia, né? Eu não vou isso. Aí eu fiquei curioso. Mas por quê? Eu não tinha visto isso. Ela falou porque eu levei uma mulher para a clínica de adulto. E o padre não podia me dar a absolvição do pecado. Então mandou para o bispo, aí eu ajeitei já para o bispo para passar com ele. Hoje eu já vai, ela até acompanhou onde eu botei na farmácia, ela vem comigo até hoje. E ela confessou, o bispo do pecado, segundo grau do pecado. Mas quando o pecado ele é um pecado venal, é um pecado que ele não, é um pecado que ele não tira a nossa vontade de Deus. A Eucaristia está na Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1446. Fala assim: que quando você comunga de coração e arrependido, a Eucaristia ela tem o poder de te perdoar os pecados. Lógico, gente, que nós não podemos esquecer do que? Da confissão. Nós temos que estar confessados. Porque exatamente ficar pecando por consciência, deixa a Eucaristia não vai fazer isso com você, porque a sua consciência é pecado. A Eucaristia abre os olhos deles. A Eucaristia fez mudança. E na terça, ontem estávamos aqui para essa leitura de irmãos, né? Pode ser que ele fez uma colocação, porque eu falo assim, gente, os meninos da série, essa data de ontem eu já vi, eu gravo
cair do dia, ou seja, já estava anoitecendo, que era perigoso Jesus caminhar à noite. O que eles fazem? Vem Jesus para dentro de casa. A partir da Eucaristia, que ele conhece que Jesus foi ressuscitado, o que a palavra de Deus fala? Que imediatamente eles saíram, voltaram para Jerusalém para anunciar, para falar da ressurreição de Jesus. Ou seja, a Eucaristia nos conduz a levar esse Jesus Cristo de verdade. A Eucaristia é que vai fazer eu sair daqui e converter o irmão que está na rua. É abraçar o meu irmão que estava dependente de mim e converter ele. O nome Zé Jesus de oração da minha cara, eu tinha muito automático, eu chegava com o violão, ia no Santíssimo, montava o violão, era a parte de cima, né? Tinha um ralo em cima, nós tocávamos lá, mas ali não estava, né? Parte de cima, assim, você estava lá. Aí, um dia chegou o céu, eu quero que você saia e cumprimentar todo mundo. E eu tenho muita vergonha, para mim é muito difícil. Eu cheguei lá no Sul, para mim é muito difícil isso. Um dia eu fiz um curso, um negócio, nosso questionário, eu estava mais associado com Jesus, uma pessoa social. Aí, falei assim, eu tinha de abraçar. Eu fui, todo dia. Eu no corredor central, todo mundo que estava na sala, eu aproveitava. Jesus estava de um lado e do outro, todo grupo de oração, todo mundo. Meu irmão tinha uma farmácia lá na universidade. E aí uma mulher de lá chamou assim: Alexandre, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, meu filho não usa mais droga. Vai fazer 6 meses. Meu irmão, nossa, que bênção, só foi por causa do seu irmão. Ele falou: o que o irmão fez? Ele falou: não. Seu irmão, todo mundo abraçado a ele. Todo mundo abraçado a ele. A Eucaristia nos leva à caridade. A Eucaristia nos leva a amar o próximo. A Eucaristia faz-nos enxergar o próximo pelo próprio Jesus Cristo. E aí, ele foi liberto de Jesus. Olha, esses dias eu ganhei. Falou: não, vem aqui que você vai fazer isso no Senhor. Ele falou: o que foi? Ó, tirei o primeiro carro zero. Estava de um abraço só atrás da vida daquele rapaz que estava nos falando. Porque eu estava atento ao que Deus pediu, eu estava chegando, enxergando a Deus, e eu estava com a minha comunhão certa. Quando nós tivermos esses 3 passos, eu estiver pleno em Deus, que eu não esteja em sério, quando eu estiver escutando a Deus, e quando eu estiver com a comunhão e com os sacramentos em dia, a minha vida vai ser transformada e eu vou conseguir transformar a vida da minha vida. Mas Deus sabia que isso ia acontecer conosco e não seria fácil, porque Ele viu que não foi fácil 50 dias de caminhada após a ressurreição. O que Ele faz? Está lá em Atos 1, 4, João nos batizou com água, eu nos batizarei com o Espírito Santo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir olhar, nós vamos ter nossos olhos ocupados. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir escutar a Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, eu não vou conseguir transmitir Jesus. Eu não vou conseguir fazer qualquer coisa. Eu não vou ter caridade com o irmão. Eu não vou conseguir dar para o irmão. Sem o Espírito Santo de Deus, eu não serei ninguém. E por isso que a renovação da Igreja Católica é um sopro de Deus para esse novo tempo. Então, nessa noite, nós vamos ser aqui batizados no Espírito Santo, amém? Eu convido a todos a ficarem de pé. Estende bem os seus braços. Vai falando assim: vem Espírito Santo de Deus, vem no aparato, só na sua voz. Não tem mais ninguém aqui, não tem louvor, não tem ministério de Jesus, só tem vocês nesse momento, só a sua voz. Vem Espírito Santo de Deus, vem no aparato. Eu preciso de ti, eu preciso da unção, eu preciso da tua força. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem passar por lá, vem Espírito Santo, sem o Espírito Santo.
Muitas vezes você murmurou, Senhor, que peso essa semana me traz. O Senhor provocar o coração. Deixa que eu sustento sua família junto com você. Eu sustentarei sua família. Calma. Acalma teu coração que eu sou a mente, eu sou o teu Senhor. Oi, Axia, você pediu para o filho. O Senhor nos deu o seu filho nesta noite. O Espírito Santo nos deu o seu filho nesta noite. Glória ao Pai,